os polos não teve como revisar todo o conteúdo, né? Foi mais uma, uma troca de informações, né? São mais interessantes aí. Se vocês quiserem seguir pela questão das unidades, pode de repente até facilitar, né? Se as perguntas forem pelas unidades. Então é mais fácil até vocês perguntarem. Perguntem que eu vejo aqui como que eu agilizo aqui a divisão das. Em relação à unidade 1, né? Então tem a questão da própria. O interessante assim, é vocês saberem a questão do conteúdo, é uma discussão, e tem a discussão do que muitas vezes interessa para o aluno, que é a prova. Mas a prova tem aquela coisa do sorteio e tal, né? Nós temos que formular as questões, né? São cerca de 40 questões que a gente formula. A própria unidade 1, ela é uma unidade, como o próprio nome diz ali, de introdução. Tem que tomar muito cuidado, porque eu chamo, né, o livro-texto, principalmente o pessoal que não teve aula comigo, né? O próprio livro-texto que a gente usa da UEPG, ele é importantíssimo, porque é ele que vai, sem dúvida nenhuma, balizar o que vai ser avaliado, até porque ele está num conteúdo bem interessante, né? Mas tem que tomar algum cuidado do livro-texto, porque ele não bate muitas vezes com a unidade, que está no mapa que vocês, né, têm acesso das 7 unidades. Então, primeira unidade, introdução, né, a anatomia, descreve isso, né? Um histórico da anatomia, a questão de planos e eixos, realmente num aspecto que o aluno talvez tenha que apenas reconhecer algumas coisas, né, com relação a essa introdução da anatomia, né. Posso até adiantar para vocês do que eu enumerei de importância lá das questões sobre a unidade 1. Né, assim, ela não é tão importante quanto as outras, isso que eu posso colocar para vocês, né. Então, sempre uma coisa básica, que é a questão da posição anatômica em anatomia, né, que é o plano, como vocês, ou como qualquer pessoa na anatomia vai estudar né, um objeto de estudo, que é o corpo humano, principalmente para não se confundir com relação a lado direito, lado esquerdo, o que é proximal, o que é distal, o que é medial. Né? Então, vejo que é bem importante a questão aí específica aí dos planos e eixos da posição anatômica, né? E dos planos principalmente sagital, transversal, frontal, né, que são planos que também cruzam o corpo e que são importantes aí na prática da anatomia, né, na questão da chamada dissecação que a anatomia realiza, né, seja dissecação pode ser feita no cadáver mesmo, né, com relação a um objeto, como em qualquer plano aí que se tente estudar de uma maneira com relação, por exemplo, aos movimentos humanos que a gente tem, os movimentos ligados principalmente lá em articulações. Então, estou tentando achar aqui o livro.
Porque o próprio livro, ele coloca algumas situações, né, que a gente descreve da anatomia que podem ser importantes em termos de conteúdo. Não, não. Então, quando pega lá no livro texto, desculpe, no próprio livro texto, né, que ele chama os autores chamam estudo da anatomia, introdução, estudo humano e história da anatomia, são conhecimentos que tem do aspecto da célula tal, mas eu diria que o mais importante mesmo, como um capítulo inicial, são os planos de referência. Né? Então, sagital mediano, plano frontal, transversal, os cortes lá, longitudinal, transversal, oblíquo, os termos de direção e principalmente, como falei para vocês, a posição anatômica. Então, até porque no próprio livro a gente tem poucas páginas, né, sobre esse conteúdo específico aqui, né, da introdução da anatomia. Então a posição anatômica também está em negrito ali, então é importante esse destaque aí na unidade 1. Não sei se vocês querem tirar alguma dúvida da unidade 1. O livro é Anatomia Humana e do Movimento, né? Utilizado pelo pessoal da UEPG. Vocês tiveram outras leituras no decorrer aí da disciplina e tal, mas a nossa avaliação se baseia praticamente pelo livro. Então, muita coisa que foi cobrada até de atividades não necessariamente serão avaliadas no momento da prova lá que vocês vão fazer. As atividades a gente abre um espaço aí para vocês viajarem um pouco fora do conteúdo mais formal da anatomia. Por isso tinha aqueles artigos, né, os filmes e tal. Mas era um momento, eu diria, para ajuda de vocês estudarem para as atividades e compreenderem. Agora, na relação da avaliação, né, claro, algumas coisas se juntam com o que está no livro, mas essencialmente vocês têm que compreender o livro e acho que já o livro já é bastante coisa para vocês na prova, né? Então, tanto que o livro fala da história da anatomia, muito pouco. Eu me preocupei lá em passar os filmes, né, no mapa aqui para vocês, né? Então, se não me engano, a gente tinha lá documentário do Leonardo da Vinci, história da anatomia, monografia de história da anatomia, tal, que complementaram esse estudo aí na unidade 1, né? Vamos para a unidade 2, mais alguém quer discutir sobre a unidade 1? Então, a unidade 1, eu acho que eu já deixei bem os destaques aí que são importantes para ela. Foi aberto lá em abril. Alguns materiais, né? A partir daqui, o site lá Anatomia Online ajuda bastante algumas visualizações, né, que as pessoas, que vocês como alunos podem ter, qualquer pessoa pode ter de ossos e tal. Os artigos de osteoporose, histologia e tal, mas que complementam o conteúdo que também a gente tem que se remontar de novo, basicamente aí ao livro, né? Então, o importante aqui nesse conteúdo do livro, até os professores classificaram bem, né, a questão da sustentação, né? As funções do esqueleto humano são importantíssimas, né? Então, o próprio livro, né, no seu roteiro lá, quando coloca na seção 1, Fundamentos da Osteologia,
nessa parte da osteologia, destaca bem o que é a importância, né? Funções de qualquer parte da anatomia são importantes para que o aluno entenda, ele está adentrando a um conteúdo e que esse conteúdo tem uma função específica. No caso dos ossos, no caso dos músculos, né, das articulações. O caso dos ossos é bem interessante para não levar o senso comum que um osso é simplesmente alguma coisa que ou só protege ou só suporta o corpo humano, mas os 5 elementos que estão ali colocados, como suporte em forma do corpo, a questão da proteção, dos movimentos que geram as alavancas, que isso dá para ver melhor depois em articulações, a hematopoese, que é a formação aí das células sanguíneas, que para muita gente é uma novidade, assim, não é que é uma novidade, é pouco explicado dentro da questão dos ossos, né? Armazenamento de gorduras e sais minerais, que daí dá para fazer uma relação com a própria osteoporose, né? O que acontece no interior da medula óssea, no interior do osso, com relação a um processo hormonal, que é o caso da osteoporose. Então, a função dos ossos é extremamente importante aqui. A gente tem, para tentar pensar aqui, o que eu coloquei em termos de conteúdo na prova e tal, de ossos. Olha, é um conteúdo interessante aí, né? Um conteúdo de se prestar bem atenção com relação a isso. Então, alguns nomes de ossos são importantes, né? Alguns nomes que vocês, não é só pela questão da avaliação, mas para a formação de vocês vão levar e saber entender. Primeiro, o que carrega o livro, que é a questão da função, né? A função dos ossos, acho que é importantíssimo. Alguns ossos, e aí não tem como dizer assim, mas vai cair tal osso, não. Tem que saber o nome de alguns. Alguns outros, os entendimentos que eles fazem, né? Por exemplo, a questão do sacro, do cóccix, do próprio osso, os ossos do tarso e do carpo, ossos do quadril, que são ossos que têm uma certa especificidade, eles são classificados de uma determinada maneira, né? Então, no livro, o livro aponta, né, uma discussão, né, interessante lá, com relação a número, né, de ossos, né? Por exemplo, o recém-nascido tem 270 ossos e a gente tem 206. Como é que isso vai se formando? Como é que isso vai diminuindo, né, ao longo do tempo? Essa classificação dos ossos com relação a longo, curto, plano, irregular, pneumáticos, extranumerários e sesamoide, é importantíssimo vocês saberem, bom, o que é em termos de um exemplo, né? Eu não vou cobrar lá, o que é um osso longo, você tem que descrever o que é um osso longo, o que é um osso curto. É buscar o exemplo. Um osso curto, por exemplo, os ossos do carpo, que são os ossinhos aqui que a gente tem de primeira e segunda fileira aqui na região do nosso punho, né, um pouquinho mais para frente do punho, que é a região já do carpo. Esses ossos são ossos que a gente pode chamar de ossos curtos, né? Então, os exemplos são mais importantes nesse momento do que propriamente uma definição, né? Então, um exemplo de osso irregular, um exemplo de um osso plano, um exemplo de um osso pneumático, um sesamoide só tem um, né, que é a patela, que é um osso específico que está dentro de um tendão, quer dizer, é um osso interessante aí de ser trabalhado, o sesamoide. Pouca gente imagina que ele está na parte da frente inteiro, inserido no tendão patelar, e o resto ele desliza lá no fêmur para fazer o movimento do joelho. Então, com relação a
essa questão dos ossos, né? Eu acho que dá para vocês se basearem muito nesses exemplos, né? Algumas fusões que existem, né, com relação a principalmente a coluna, osso do quadril, né? O osso do quadril tem uma história aí dele embriológica, né? A gente tem uma divisão embriológica, quanto a gente era embrião, né? Especificamente, e depois o osso do quadril fica de um determinado jeito, mas quando é embrião ele tem uma divisão em três, né? Não, só teremos, com relação a Franciele pergunta questões descritivas. Não, a prova é inteira objetiva. Então, retomando a questão dos ossos, eu acho que é importante vocês, assim, o nome do osso tem que saber, não tem como fugir disso. Então, tem questões que eu posso perguntar quais são os ossos, sei lá, vou colocar um exemplo do carpo aqui. Posso pedir todos do carpo, como posso pedir dois ou três, né? Vão ter, de repente, as questões lá que vão, sei lá, ter quatro alternativas e dentro de cada alternativa, três ossos. E uma vai ser verdadeira e a outra, três vão ser falsas com algum osso que não é daquela região. Ah, mas três ossos do carpo. Bom, do carpo a gente pode ter trapézio, trapezoide, pode ter o metacarpo, né? Então, o osso não tem muito como fugir do que está no livro também, né? Com relação aos nomes. Então, nome de osso é importante. Você já leva uma certa diferença que a gente não cobra aqui tanto detalhe que os ossos têm, né? Então, o nome do osso é muito importante que vocês se fixem, né? Por exemplo, lá na região da perna, quais são os ossos que compõem a perna? Tíbia, fíbula, né? O braço, o antebraço, assim, por segmentos, acho que é importante vocês entenderem esses nomes. Tem uma discussão de coluna, então coluna é sempre muito importante. Desde a parte lá de baixo, né, que pode existir, que é o cóccix, o sacro, como as divisões das vértebras, as costelas, que sempre suscitam uma discussão dos alunos, um entendimento por parte dos alunos, né? Depois lá na educação física escolar e tal, como que se forma isso, né? Então, na própria divisão que a gente tem da coluna, indo agora avançando um pouco mais, essa divisão tem que estar muito clara, não é só decorada, né? A divisão, a questão da cervical, da torácica, da lombar, da coxígea e da sacral, porque ela vai explicar por que nós temos esse número de vértebras, né? 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígenas para chegar lá a esse conhecimento geral da coluna. Então, são vértebras que são fusionadas, fundidas. Né? Então, quando a gente fala do sacro ou do cóccix, a gente sabe que o sacro lá tem 5 vértebras fusionadas. Né? E também a gente tem 4 vértebras, que seria a ligação da coxígena. Né? A Vivian, tutora lá de Laranjeiras, pede o material de apoio. Eu vou mandar, Vivi, mas vou mandar menos do que eu falei que iria mandar, porque senão o pessoal vai se confundir. Acho que eu vou mandar principalmente aquele dos movimentos, né? E daí também é bom mandar para o pessoal também que não teve aula lá no sábado. Mas muito do material, eu acho que o livro ali até dá conta, acabei revisando, conversando com o pessoal aqui do pedagógico, mas talvez tenha vai até confundir um pouco mais o pessoal. Eu posso mandar o material, mas no máximo 1 ou 2 materiais aí, porque pode confundir. A gente fez uma discussão aqui pedagógica. Então, as curvaturas da coluna também são importantes. Né? Quando a gente fala em hipercifose, hiperlordose, escoliose, né? Entender o que é isso. Tem uma definição das vértebras, né? Atlas, axis, tem ali
umas variações que pode ter no próprio sacro e no cóccix, variações de vértebras, né? A fusão normalmente de 4 no cóccix, mas varia de 3 a 5. No sacro varia também, né? Então, essas variações, assim, a gente pede uma especial atenção para vocês na prova que a gente vai ter, né? Então, cóccix, sacro, um ossinho que ninguém lembra muito que é o ióide, né? Falei nas aulas, mas reforça aqui o pessoal que não teve a aula, o ióide está ligado à fala, né? Então, é um osso bem desenvolvido nos seres humanos, fica na região do pescoço, então ele está bem isolado, ele é tensionado por grupos musculares, então se a gente não tivesse esse ossinho aqui, a gente não estaria, eu, por exemplo, executando a fala nesse momento. Então, o ióide é um osso que chama atenção aí para o momento da prova. As curvaturas, na parte da frente ali, o osso que forma bastante células sanguíneas, que é o externo, né? O externo com S. Chegam nele as costelas, né? Então, tomar cuidado ali com a velha, a clássica definição das verdadeiras, da primeira à sétima, das falsas da oitava à décima, e as flutuantes, que são duas, que é a 11ª e a 12ª, né? Então, é uma coisa, é um conteúdo importante, sempre é cobrado, esse entendimento das costelas, né? Acho que isso vocês não podem desprezar. As vértebras da região cervical, saber que a atlas é a primeira vértebra, a axis é a segunda, a axis tem um pininho lá em cima chamado de apófise, então é onde vai se encaixar a atlas, e aí a gente tem uma restrição de movimento ali. O que mais que eu posso falar sobre ossos? Saber o nome dos ossos é importantíssimo, volto a repetir, né? O nome tem que buscar aí na cabeça de vocês entender como distribuir isso aí em termos de conteúdo para vocês, mas o nome é importantíssimo para vocês também se localizarem. Né? Falei já da função. E acho que podemos avançar, ou não. Alguém tem mais alguma dúvida sobre osteologia? No 3, no capítulo 3, na unidade 3, a gente vai descrever uma coisa que eu falei que no próprio livro não foi talvez tão elencado, tão observado pelos autores, mas que para a educação física é importante, é a parte de articulações, né? Então, olhando aqui das próprias questões que elaborei de articulações, tem a questão de movimento, eu acho que é importante. Os elementos que fazem uma articulação, os elementos que constituem uma articulação, como cartilagem, ligamento, disco. Né? Alguma definição de articulação, como por exemplo a trocoide, aquelas diversas classificações que tem ali de articulações, a partir de um exemplo, né? Radicárpica, radioulnar, quer dizer, tentar exemplificar, assim como eu falei dos ossos, o tipo de osso, aí tentar, a partir do exemplo, classificar essas articulações. Ela é um conteúdo interessante, para vocês terem uma ideia das 40 questões que eu formulei, aí não dá para saber o que pode cair ou não, mas tem quase meia dúzia aqui ligadas às articulações. Então, a artrologia tem uma página aqui inteira que eu acho que vocês têm que levar para o resto da vida, a página do livro, a página 40,
que fala sobre as articulações sinoviais, fala o que é cápsula, o que é membrana sinovial, o líquido sinovial que banha as articulações, né, que ele é importantíssimo, os ligamentos. Então, essa página 40, eu diria que se vocês, não só para a prova, carregarem esse conhecimento para a vida profissional, vocês já estão com um bom caminho andado para entender o movimento humano. No próprio livro, eles vão acabando, né? Vai acabando o conteúdo, aí os movimentos que no livro chama-se movimentos angulares, né? Flexão, extensão, adução, abdução. Acho que é importante ali vocês notarem aí como que são esses movimentos, né? Tem rotação medial, rotação lateral, supinação, inversão, inversão. Estou falando aqui porque vi que tem uma definição aqui que eu vou cobrar com certeza na prova de um determinado movimento. Então sempre é importante o aluno ter o conhecimento desse movimento, né? E acho que pode ajudar isso, esse material ali que talvez o pessoal só de Congonhas estava, mas que eu posso passar no e-mail de vocês. Que ele vai, com as fotografias, ajudar a visualização do movimento. Então, o que está escrito ali, por exemplo, circundação, na fotografia lá dá para notar a circundação, verem o que é uma circundação, observarem uma circundação na foto. Então é isso de articulações. Movimentos são importantes. Aquela página do livro, a página 40, importantíssima, né? E aí as classificações, em termos principalmente do exemplo. Miologia, né, que é a terceira unidade. Como fiz essas questões já tem um tempinho, eu tenho que dar uma olhada aqui quando eu mais ou menos quanto que eu cobro do aluno. Bom, vou falar para vocês que o conteúdo de miologia, olha, quase 25% da prova é miologia. Eu não sei se é a prova, né? Não sei se vai ser sorteado isso, mas 25% do que eu elenquei de possíveis questões, então, pensar estatisticamente, vai cair alguma coisa de miologia. Então, é a quarta unidade aí que a gente entra agora. Então, passamos da introdução, da osteologia, da artrologia, e a miologia, que é o estudo dos músculos, começa basicamente com algumas questões parecidas com ossos. Nome de músculos, regiões do corpo, né? Por exemplo, músculo, um músculo toráco-apendicular posterior, por exemplo, né? A gente tem aí o levantador da escápula como um deles. Eu tenho que entender esse lugar, onde fica no corpo essa região, né? Eu acho que o livro define bem isso, né? Deixa eu retomar o livro aqui. Então, de novo, né? Existem algumas propriedades, algumas coisas eu não vou. O livro ele começa com umas definições que fogem um pouco. Isso eu vou explicando aqui para vocês. Tem um conteúdo de miologia que, para nós aqui da Unicentro, ele é da anatomia e tem algumas coisas que é da fisiologia. E para nós, vocês vão ter fisiologia humana e do exercício. Então vai ter alguns lugares lá, como a fisiologia humana, que vocês vão estudar mais essa parte aqui de características de fibras e tal, e que na nossa anatomia não tem tanta importância. Então o livro, não é que não tem importância na anatomia, mas é que tem outros lugares que vocês vão ver melhor. Então algumas coisas é bom vocês estudarem, porque vocês vão ter que também passar pelas essas outras disciplinas, mas na anatomia nossa aqui, aí é um problema ou é uma solução que o currículo que a UEPG, no caso, organizou é diferente da gente o currículo. Então, eles trabalham numa ótica aí também de apresentar essa parte mais microscópica dos músculos, né? Então, ele fala de alguns anexos musculares, bolsas sinoviais, bainha tendínea e tal. Mas a gente pode
avançar aí em termos principalmente das funções dos músculos também, né, que é importante, e das regiões dos músculos, né. Então, quase 25% da prova foi elaborada em cima de questões de músculos, mas elaborada com nomes de músculos, né? Saber exatamente onde se localiza, né? Aonde que se localiza o músculo peitoral maior, peitoral menor, maior, redondo menor, subescapular. Uma coisa que chama muita atenção com pessoas com lesão no ombro, né? Atletas ou não atletas, os músculos que compõem a região do manguito rotador, né? Tá lá no livro. Então é impossível o aluno não saber esses músculos que fazem parte da região do manguito rotador. Então é sempre interessante. Músculos anteriores da coxa, posteriores, né? Então o livro classifica bem, né, essa divisão. Então, músculos toraco-apendiculares, anteriores, posteriores, escapulares, né? Que lá nos escapulares que está, né, do manguito rotador, né, especificamente, né? Supra, infra, espinhal, redondo menor e subescapular, tomar cuidado com o redondo maior, que não faz parte do manguito rotador, né? Músculos do braço, do antebraço. Aí segue muito, eu diria, a regra dos ossos, né? Origem e inserção seria uma coisa mais complexa para vocês, uma anatomia à distância, compreenderem com mais exatidão. Mas o nome, a localização do músculo, eu acho totalmente possível vocês entenderem e até olharem principalmente lá no Anatomia Online, para buscar no Anatomia Online, lá no site, a localização desses músculos. Né? Se vocês só com o livro não conseguem visualizar, por exemplo, os músculos do jarrete, né, os músculos posteriores, semitendíneos, semembranáceo e bíceps femoral, aonde que eles se localizam. Vai na Anatomia Online e vocês vão ver lá a figura do músculo, que talvez eu também acho que é mais fácil de entender. Pega o que está escrito aqui e a localização busca lá visualmente no Atlas de Anatomia, que é o mais fácil, né? Talvez algum de vocês tenha o livro de anatomia, também ajude, ou qualquer imagem da internet, né? Mas o Anatomia Online é o que está melhor explicado. Então, músculos é importantíssimo essa localização desses músculos, né? Falei do manguito rotador, falei então músculos do braço, do antebraço, da coxa, né? Quadríceps, né? O que é o famoso quadríceps? O pessoal fala quadríceps, mas o que é o quadríceps? Reto femoral, vasto lateral, vasto intermédio, vasto femoral, vasto intermédio, vasto lateral e vasto medial e o reto. Então, assim, ter esse conhecimento da localização. Das funções, é interessante ver lá as funções dos músculos. Músculos do abdômen, que sempre fica uma discussão, né? O que são músculos específicos do abdômen? Eu diria que a localização é importantíssima. Né? Assim, pudesse dar uma dica para vocês sobre o livro, eu juntaria o livro com a Anatomia Online para descrever, principalmente a partir da seção 10 do livro, que é a página 49. O que está para cima também é importante, essas localizações. E o que está na página 42, onde começa até a página. Da página 42 até a página 46, eu acho que vocês têm que olhar, estudar tal, mas eu me ative mais a partir da página realmente 47 em diante. Então, localização é fundamental. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? A gente já está quase na metade aqui, né? Passou um pouquinho da metade. Vamos para a unidade 5. Deixa eu me localizar aqui. Unidade 5.
Sistema circulatório. Deixa eu ver o que eu cobrei aqui em termos de provas do sistema circulatório. O sistema circulatório ocupa 40 questões, uns 12, 14% aí da prova, das questões. Então é importantíssimo o coração, né? O coração como uma base fundamental para o entendimento do sistema circulatório, as suas classificações, as suas divisões lá de átrio e ventrículo direito e esquerdo, é fundamental, eu diria, é fundamental, válvulas, né, chamadas válvulas, e todo o caminho que percorre o sangue, né, arterial. Então, o coração o nome dele está dizendo tudo. Então, as lâminas que compõem. Então, acho que o livro traz de uma maneira bem enfática a importância do sistema circulatório. Então, no livro até ele pula do sistema nervoso, né? Ele vai lá para o sistema nervoso, a gente tem que buscar ele no circulatório. Então tem uma classificação de angiologia e tal, né? Mas é importante, e acho que os autores do livro foram muito felizes nos grifos, nos negritos, né? Mediastino, pericárdio, epicárdio, endocárdio, né? O que é o coração, as válvulas, né? Que é um conjunto de válvulas ali, bicúspide, tricúspide, o nome específico, né? Que a gente tem. Na página 76, importantíssima a página 76 inteira para o resto da vida de vocês, que tem ali exatamente o que acontece nas 4 câmaras, né? Então essa página é importante para a vida, seja no dia da prova ou na vida profissional. Tem um diagrama lá na página 78 que descreve bem a circulação do sangue, acho que é importante aqui para vocês compreenderem isso, o papel dos capilares, das vênulas, que recomeça tudo no coração. Veias e artérias, né, tem uma definição clara sobre veias e artérias, né, se o aluno sai da universidade sabendo bem o que faz uma e o que faz outra, já ajuda bastante, né? Então, qual é o papel das veias, né? O papel deles como vasos que levam sangue da parte dos capilares para o coração. Então, entender essa tonalidade, principalmente quando pegar um atlas de anatomia, entender que a parte azulada são as veias, que a parte vermelha são as artérias. Então, essa definição assim é bem importante. Eu acho que o aluno tem que saber ter esse conhecimento. Sistema linfático, alguma coisa? Alguma coisa importante saber? Tem ali uma descrição simples, né? Mas as artérias e veias acho que é importantíssimo saber bem o que cada uma faz. Certo? Vamos para a unidade 6, que o tempo ruge. A unidade 6 concentrou muita coisa, né? Imagino que vocês devem ter ficado até surpreso, mas as ênfases da educação física às vezes fazem a gente concentrar algumas coisas ou outras, né? Então aqui ficou unidade 6, fundamentos do aparelho respiratório, digestório e urogenital.
Bom, infelizmente o pessoal de Santo Antônio do Sudoeste não teve nesse momento. Infelizmente eu tive um problema de saúde ali com a minha esposa, não pude ir, mas nos dois polos que eu fui, Laranjeiras e Congonhas, eu reiterei o papel dos alvéolos, né, com relação ao sistema respiratório, o aparelho respiratório. A parte dos alvéolos, um destaque para faringe e laringe. Eternamente os alunos se confundem, né, de colocar a laringe no sistema, no aparelho digestório, né? Então a faringe faz parte, com F dos dois, tanto o digestório como o respiratório, e a laringe só do respiratório. Então tenham esse cuidado. Alvéolos é uma coisa que, como conteúdo, aumentou muito aí na parte respiratória, tomou uma proporção muito grande lá, principalmente depois do H1N1, né, que foi aquela gripe, aquela patologia de 2009 aí, que acometeu o Brasil inteiro, né? Então o pessoal entendeu o papel dos alvéolos nas trocas gasosas. Então os alvéolos são muito importantes, serão cobrados na prova, então não vou nem esconder que vocês têm que saber bastante sobre alvéolos. Essa na parte respiratória, eu diria, deixa eu dar uma olhada aqui se tem mais alguma outra coisa, mas são os destaques que eu colocaria aqui do respiratório. O organograma é importantíssimo, né, do sistema superior e inferior. Vias aéreas, está lá o destaquezinho no livro, na página 83, a faringe, né, para vocês não se confundirem. A laringe na outra página, na 84. A árvore bronquial ali, né, que descreve bem. Uhum. E a parte aí da troca gasosa, essencial para oxigênio e saída de CO2, né? Os alvéolos aí é importantíssimo, acho que vocês saberem isso. Alvéolos no material. Eu acho que tem, deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Tem um artigo de broncoespasmo que fala alguma coisa, além do próprio. Deixa eu dar uma olhada aqui no livro. Está no organograma? Uhum, tá. Eu acho que alguma coisa ali no próprio artigo tem, mas se vocês colocarem o papel dele na entrada de oxigênio e saída de O2, de CO2, eu acho que ali já complementa bem a necessidade do alvéolo. Quer dizer, sem eles a gente não teria troca gasosa. Então, qualquer material talvez aí que vocês acessem, né, acho que o livro talvez buscou pouca interação ali, né, com os alvéolos. Mas a troca gasosa é feita no plano dos alvéolos, né? Então você tem o exemplo lá da H1N1, pessoal que já escutou essas histórias,
O que foi H1N1? Foi as explosões que houveram nos alvéolos, que está no final dessa árvore, porque eles se encharcaram, né? Houve um aumento do líquido em cima dos alvéolos. Então, o que aconteceu? Essas pessoas tinham os alvéolos, que são quase microscópicos, mas aparecem, por exemplo, numa radiografia, eles explodiam, eles estouravam, né? Como se a pessoa morresse afogada ali, só que no seco. Então, os alvéolos fazem essa troca gasosa. Quanto mais alvéolos a gente perder, pior vai ser a nossa troca gasosa. Então, eu diria aí que vocês têm que estudar a troca gasosa. Essa respiração celular que a gente tem e o entendimento do alvéolo. Não tem muito uma discussão sobre isso. Acho que qualquer material aí que vocês acessarem, eu acho que dá essa definição do papel dos alvéolos nas trocas gasosas. Alvéolo e troca gasosa. Eu acho que isso dá para vocês darem conta disso. Alguém tem mais alguma dúvida? Você fala da página 82, né, João Gabriel? Isso. Realizar trocas gasosas. É a definição mais simples que vocês têm que saber sobre os alvéolos, né? Que ali ele fala das vias aéreas condutoras e tal. Mas a realização da troca gasosa é feita lá nesse âmbito dos alvéolos. É isso aí, trazer, que é a terceira linha de baixo para cima, né? A terceira linha de baixo para cima, realizar trocas gasosas, entrada de O2 e saída de CO2, como uma função lá bem específica dos alvéolos. Não esqueçam disso. Músculo da respiração é importante, que às vezes vocês podem buscar lá em músculos, né? Mas o diafragma, o papel que o diafragma faz e alguns outros entendimentos aí que a gente tem com os músculos. No caso do digestório, a bile, acho que é importante a gente entender o papel da bile, das vesículas biliares. Aí aquela coisa da educação física, né? O que é mais importante? O digestório não tem muita coisa, assim, né? Acho que é importante vocês olharem. Não tem muitas questões, mas é importante vocês observarem no livro o que tem lá. Eu acho que é esse entendimento, o entendimento da interação do fígado. Vocês viram lá o papel da cirrose, né, como uma doença, e também nas atividades, né, o sistema porta, né, que acaba sendo mais agressivo no caso de algumas doenças, como câncer. Diria que isso é o mais importante lá. No urogenital, as questões relativas à uretra, né, estudem bem a questão da uretra. As especificidades masculinas e femininas com relação a isso, a bexiga, né, também. E o último conteúdo, né, a última unidade, a unidade 7, é sobre o sistema nervoso. Eu elaborei cerca de 5 questões aqui do sistema nervoso. Basicamente, vocês têm que ter um entendimento da formação do sistema nervoso central, a relação, principalmente por ser um curso de licenciatura, do que tem, acho que no material, lembrar aqui do mapa, mas falava do sistema límbico, né? Sistema límbico e aprendizagem, né? Então, acho que isso é muito importante para carregar, enquanto licenciados, essa interação com a anatomia, né? Então, essa relação sistema límbico e aprendizagem. Sistema nervoso central, eu diria que é importantíssimo, as camadas, a classificação, os líquidos que compõem ele. Só que é um conteúdo denso, né? Talvez alguma coisa vocês vão estudar mais de sistema nervoso central na fisiologia, então a fisiologia vai dar conta de algumas coisas mais específicas.
E aqui a gente tenta mostrar realmente o que vai ser mais importante lá para vocês. O livro da UEPG, o professor Busato, que foi também o meu professor na graduação lá na UEPG, ele é um professor da cadeira de neuroanatomia, né? Então tem uma disciplina de neuroanatomia lá na UEPG, então ele deu uma ênfase grande no próprio livro. Acho que uma ênfase realmente de quase uma disciplina de neuroanatomia, que é importante, né? Mas como eu falei, por exemplo, a artrologia, que a gente usa muito na educação física, estava mais diminuto, e a parte do sistema nervoso ficou bem extensa, né? Então, no próprio livro, talvez o aluno olhe lá e comece a se desesperar, né? Meu Deus do céu, vou ter que estudar tudo isso. Então, porque ele vai dar 56, com vários desenhos e tal, até a 64, né? Então, tem muita coisa, né? Então, tentar entender essa divisão do sistema nervoso autônomo, caldequina, o número de pares, né? Acho que é importante, os nervos espinhais, os 31 e os 12, né? 12 cranianos, que é o que a gente sente a dor, né? Quando vai tratar canal, e dos nervos espinhais, que é os que podem estar acometidos. E no caso aqui, quando eu não fui para Santo Antônio sexta-feira, foi devido a um nervo espinhal que estava sendo empurrado na parede da medula com uma vértebra da minha esposa, então a gente teve que ir atrás do tratamento, e o tratamento, infelizmente, vai ser uma cirurgia. Então aqui vocês podem entender a questão dos 31 pares dos nervos espinhais e os 12 pares dos nervos cranianos. Tá? Meninge, né, uma definição para a gente entender até a questão da patologia da meningite, né, o que são as camadas que envolvem o sistema nervoso central, que são as meninges. Então a meningite vem dessa inflamação. A tabela número 04, acho que é importante, na página 57, a tabela 04, que coloca a organização do sistema nervoso central, né? Então ali mostra encéfalo, medula, o encéfalo dividido lá em cérebro, tronco e cerebelo, né? E essas divisões que existem no cérebro, né, de hemisférios de encéfalo, e do tronco, que é aí o famoso mesencéfalo, ponte e medula oblonga. Então, para uma definição aí mais clássica. Não fiquem muito apavorados. Eu sei que o sistema nervoso é uma coisa que até poderia ser até isolada para estudar. Ele é bem complexo mesmo, por isso, se vocês anotaram aí ou entenderam, depois vão rever aí o que eu estou falando, vão mais nesse caminho que eu dei aí da divisão anatômica, funcional, da tabela 4, do sistema nervoso central, principalmente, né? Então, eu me ative mais assim a concentrar uma discussão de vocês entenderem mais a questão do sistema nervoso central, tá? E no final o sistema límbico, né, com a aprendizagem, essa relação. Pessoal, falta 5 minutos aí para terminar, então a gente andou pelas 7 unidades da miologia e tal. Algumas, como sistema nervoso, são tão importantes que a gente podia ter um desmembramento delas, mas talvez isso traga para a gente aí a importância da anatomia como um todo. Já? Só falar aqui, avisar eles? Eu não dei aquele recado que você pediu. Pessoal, estão me escutando? Todo mundo escutando? Então, desejo para vocês aí na prova uma boa sorte. Lembrar que a prova vale 6, as atividades vale 4, eles fazem as atividades. Então, tá. Então, o recado que eu estou recebendo aqui da coordenação, prova vale 6, né? Atividades 4. Pelas atividades, foram poucas as dúvidas, alguns conteúdos eu fui inserindo lá.
Acho que hoje à noite eu já mando o material de articulações que eu gostaria que vocês fizessem essa relação com os movimentos articulares, que eu diria que é o mais, para não confundir na hora aí da avaliação, eu acho que é o mais importante para passar principalmente o pessoal de Laranjeiras e Santo Antônio. Então, façam as atividades, né? Aí, fale 4, prova 6. O pessoal da coordenação está pedindo para os alunos testarem o login e a senha nos seus equipamentos, para relembrar a senha, às vezes não fica no automático, e para a prova é necessário fazer o login no Polo. Pessoal, boa sorte para vocês, o professor Ângelo já está aqui me fuzilando aqui, que ele vai fazer a web com vocês, boa sorte para todos aí, que carregue os conhecimentos aí ligados à anatomia, não só para a prova do final de semana, né? Mas que essa prova seja o ponto de partida depois não só da formação, mas da carreira que vocês têm a seguir aí. Muito obrigado a todos, boa noite.